agora tá chegando aquele verãozão, né? Aquele calor de matar. E assim como nós temos que tomar alguns cuidados específicos no verão, nós também precisamos tomar alguns cuidados especiais aí pro nosso pet. Então, vocês sabem quais são esses cuidados? Vou contar aqui nesse vídeo aqui pra vocês. Primeiro cuidado que a gente precisa ter é com o coxim do nosso pet. O que é o coxim? O coxim é essa parte de baixo da patinha do nosso pet, que parece a almofadinha mesmo, né? Que a gente chama de almofadinha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o coxim nesse verãozão. Por quê? Porque dependendo da temperatura que tiver, se a gente for passear com ele em horários com sol muito forte, a gente pode chegar a queimar essa patinha dele. Então a gente tem que tomar cuidado aí e fazer assim, queimaduras feias mesmo, tá? De chegar a descolar essa parte da pele de baixo aqui da patinha deles. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então horário de passeio, o bom é a gente evitar esse horário de sol muito forte. Principalmente aí, tem regiões aí do Brasil que a temperatura chega aí a 40 graus praticamente, 30, 38, 35, né? Então evitar esses horários de sol muito forte. Então entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, foge desse horário. Tentar evitar esse horário aí realmente, que é o horário do sol mais forte, né? Principalmente aí meio-dia, 1 hora, de jeito nenhum passear com ele. Por quê? Imagina a gente indo andar no asfalto, né? Ou no asfalto ou na calçada com o chão muito quente. A gente vai queimar o nosso pé. A mesma coisa eles vão queimar esse coxinho. Então evitar esse horário de passeio, né? Com sol muito forte. Principalmente aí tem alguns dias que estão muito quentes. Então evitar aí passear nesses horários. Horário ideal aí é pra cima das 10 horas da manhã, então 8, 9 horas, você que madruga, perfeito, vai passear às 6 da manhã, 5 horas da manhã com ele, ou mais finalzinho da tarde, depois das 4 horas, 4, 5, 6 horas, ou início da noite, né, também. Então é um horário bom para ir passear. Agora, nesse calorzão, principalmente dependendo do lugar que você tá, evita o sol muito forte, porque senão a gente pode ter queimaduras aí graves. E assim, é uma dor, porque é realmente uma queimadura que faz. Imagina você com o pé queimado e assim, o cachorro, ele não vai entender que, não, eu tenho que ficar de repouso, não vou ficar andando com as minhas patinhas que estão queimadas. Não, né? Então, até porque isso vai gerar desconforto para ele. Você vai ter que fazer limpeza depois da região, passar o produto, enfaixar, fazer curativo todo dia. É um negócio que dá um trabalhão. E além do que, a dor que ele pode ficar, né, se isso acontecer. Então aí realmente evitar para não ter esse problema aí. Ó, e esse aqui é um caso de queimadura, vou colocar aqui pra vocês. Então assim, ó, realmente vocês veem que pode ficar bem feio isso, né? Então realmente tomar cuidado aí com o horário de passeio, não é brincadeira não, gente, porque isso aí, às vezes a gente não fica atento a esses detalhes, né, quando vai passear. Então tomar cuidado, muito cuidado no horário de passeio, né? Então, principalmente naqueles lugares muito quentes, que chegam a fazer 30 graus praticamente. Então tomar muito cuidado aí com esse calor, né, com esse horário, porque senão aí realmente a gente pode ter queimaduras na patinha do nosso pet. Além disso, nesse calor muito forte que eu falei pra vocês, a gente tem que tomar cuidado com outra coisa também, pra não deixar eles numa temperatura muito alta. Por quê? Senão a gente pode ter um quadro aí que a gente chama de intermação. O que é isso? É uma situação em que a temperatura do cão ele vai subir muito, então vai do corpo inteiro em si, né? Então o corpo do animal vai chegar a uma temperatura muito alta. Ele vai ter dificuldade de ter essa troca, de perder esse calor. Então, ou seja, ele vai produzir mais calor do que ele é capaz de eliminar. E esse quadro de intermação pode trazer consequências muito graves, né? Então, eu vou explicar direitinho o que é, mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar o nosso animal exposto ao sol durante um tempo muito longo e com temperaturas muito altas, porque senão a gente pode ter esse quadro de intermação. Como assim, Bárbara? Não entendi muito bem o que é isso. Então vamos lá, vou te explicar. É o seguinte, os cães, eles têm a temperatura mais alta que a nossa normalmente. Então, a temperatura de um cão normal, até 39,3, 39,2, 39, tá ok pra eles. A temperatura deles normal é mais alta que a nossa mesmo.
tá? Então, sempre que a gente for ver, se foi no veterinário, a temperatura deu 39,2, nossa, meu Deus, não é febre, calma. A temperatura deles normal, ele é mais alta que a nossa mesmo. Segundo, a questão, como que eles fazem a troca? Então, eles vão ter perda de calor pela respiração, pela língua ali. Então, sempre que vocês vão passear com ele fica mais ofegante, fica aquela coisa. Então, assim, é por onde eles fazem essa troca. Por isso que eles ficam ali daquele jeito ofegante, né? Então, que a gente fala que é ofegante, né? Então, eles têm a perda pela questão da respiração, pela troca com a língua, né? Então, eles vão ter essa troca. Eles não transpiram que nem a gente, né? Eles não vão ter troca. Vocês podem reparar, né? Que eles eles não ficam transpirando que nem a gente. Então, eles vão ter uma das formas dele terem troca ali pela parte da respiração, né? Pela parte da língua, que eles ficam ali de fora, né? Também. Então, por isso que eles costumam ficar ofegantes quando tem um exercício mais intenso ou quando estão com mais calor, né? Então, eles ficam lá daquela forma ofegante. Terceiro, eles têm o pelo que serve como praticamente um isolante térmico ali, né? Então, para ajudar eles a manterem essa temperatura. Então, imagina você ali constantemente com uma mantinha. Então, no calor de lascar. Então, imagina isso. Eles vão ter muita dificuldade de perder o calor nessas temperaturas altas com esse pelo, né? Então, é muito mais difícil. Não só... Imagina os Goldens, né? Que são aqueles peludões, né? Então, é muito mais difícil para eles, por exemplo, ter perda de calor ali, né? Então, eles estão mantendo muito mais aquela temperatura, né? Então, tomar cuidado realmente para não deixar ele nesse solzão, né? De lascar aí, que senão eles não vão conseguir realmente perder a temperatura, né? Não só eles, né? Mas os cães, no geral, eles têm uma dificuldade maior para essa perda de temperatura, né? Essa perda do calor. Então, a gente tem que tomar cuidado referente a isso. Imagina eu te deixando no deserto do Saara com uma mantinha, toda cobertinha só com a carinha de fora. Vai estar ótimo, né? Vai estar maravilhoso. Só que não, né? Então, deixar o cachorro numa temperatura dessa não vai estar ótimo pra ele, não vai estar bom, né? Então, realmente, não deixar com que isso aconteça. Mesmo que for no quintal, na varanda, pode elevar muito a temperatura deles. Então, tomar cuidado com isso, para realmente eles não chegarem a apresentar esse quadro de intermação, que é o quê? A temperatura elevar muito, poder chegar a 41 graus, 42 graus. Então, isso pode gerar consequências muito graves. Ele pode começar a ter dificuldade respiratória, ele pode ter algumas complicações, pode ter vômito, pode ter diarreia, pode ter urina com sangue, pode chegar a tem animal que pode chegar a ter até uma parada cardiorrespiratória por causa desse quadro de intermação. Então, é uma condição grave, é uma condição que vai para emergência, entendeu? Porque realmente é grave, o animal pode ter risco de vida referente a isso. Então, não deixa ele ficar numa temperatura alta, exposto a um longo período. Às vezes tem cachorro, principalmente, por exemplo, braquicefálico, que são aqueles com focinho mais achatadinho, por exemplo, Pug, Shih Tzu, Lhasa, Bulldog. Então, assim, eles naturalmente já têm uma dificuldade de respirar normalmente, né? Você vai brincar com ele já, aquele roncão, né? Uma certa dificuldade de respirar. Imagina eles nessa situação, então eles têm uma predisposição maior a se expostos a um tempo de alta temperatura e um tempo longo, uma predisposição maior a apresentar essa situação. A mesma coisa para animal de pelo escuro ou pelo longo, né? Que vai ter uma dificuldade um pouquinho maior de ter essa perda, né? De calor. Então, tomar cuidado realmente que o animal pode chegar numa situação de emergência, uma situação aí grave, secundária a exposição solar, né, a exposição a altas temperaturas num período aí considerável de tempo. Então, realmente tomar cuidado. Ai, deixei na varanda, esqueci, tranquei a varanda, meu Deus, isso é perigoso, tá? Então, toma cuidado com isso. Ah, eu fui passear, esqueci, mesmo na rua, fui passear, esqueci, e aí ele ficou super agitado, aí quando tá voltando ele, pum, parou, teve aí uma piora, né, não tá conseguindo respirar direito. Então, realmente, toma cuidado aí com os horários que você vai deixar ele exposto ao sol ou que você vai passear com ele, pra não ter essas consequências aí graves. Então,
Então assim, tava brincando referente ao deserto do Saara, mas gente, é sério, toma cuidado porque pode ter essas consequências graves aí num caso de internação, tá? Então aí cuidado realmente, vê o horário que você vai expor seu animal ao sol, vai passear com ele, enfim, toma cuidado, tá bom? Outra dica para essa época é manter os cães hidratados, então sempre deixar água à disposição, vários potinhos, né, se possível. Se você tem mais de um cão principalmente, né, então deixar sempre água disponível. Uma dica legal, às vezes nesse calor, para manter a temperatura da água, é colocar uma pedrinha de gelo, 1 ou 2 pedrinhas de gelo ali na água, para manter aquela temperatura. Se mais tarde ele for beber, ainda vai estar fresquinha, né, não vai estar aquela coisa quente já, que às vezes eles não querem também. Então uma coisa legal é colocar uma pedrinha de gelo, mas sempre deixar a água à disposição para eles sempre se manterem hidratados, estimular eles a beberem água. Então brincou, vem aqui, vamos beber água, né? Então estimular, colocar água para eles beberem mais. Uma coisa legal também para se fazer é, por exemplo, vocês fazerem como se fosse sorvete para eles mesmo, picolé. Você pode picar algumas frutas, colocar água ou naquelas forminhas de picolé, ou mesmo, por exemplo, num copo de plástico, aqueles copos descartáveis, e coloca um palitinho e coloca isso no freezer. Então põe uma fruta, água de coco ou água normal, ou você pode picar as frutas ou bater mesmo, ou junto com a água de coco ou com a água normal. E é uma coisa que ajuda eles a se refrescarem. É legal e eles vão amar, eles vão adorar, né? Então uma coisa que você pode fazer nesse verãozão para ajudar eles a se refrescarem também. Uma dica para você que adora passear com seu pet na pracinha, no parque, ou vai com ele pra creche ou pra hotelzinho. Sabe quem adora essa época também? Pulga e carrapato. Então, prevenção de pulga e carrapato super importante, tá? Porque eles fazem a festa nessa época, eles adoram, esse calorzão pra eles, ó, uhul, eles estão ali adorando. Então, fazer o controle de pulga e carrapato é importante. E não adianta falar, meu cachorro não tem pulga, nunca vi carrapato nele, mas é exatamente por isso. A intenção de dar a medicação, tanto aquelas pipetinhas que aplicam aqui na nuca, quanto as medicações via orais, é para prevenir, para evitar com que ele pegue pulga e carrapato, porque nessa época, ainda mais nessa época, aumenta muito a população delas. Então aí realmente fazer o controle. Por quê? Não só o problema de você ter eu te garanto, você não vai querer ter uma infestação de pulga ou de carrapato nos seus animaizinhos, então realmente fazer aí o controle. Mas outros problemas que podem ser gerados pela infestação de pulga, carrapato, e não necessariamente uma infestação, podem ser, por exemplo, pulga e carrapato, o animal pode ter alergia, picada, então pode ter problemas de pele, pode aí encher de bolinha, começar a coçar, aí geralmente gerar um problema de pele aí considerável, que vai ser um incômodo para o seu cão. Além do que, pulga e carrapato, eles transmitem doenças. Então as pulgas, elas podem transmitir, por exemplo, alguns tipos de verminose, de Pilidium, né? Então, carrapato, tem aquela doença do carrapato, não sei se vocês já ouviram falar, mas pode transmitir a doença do carrapato. Então é interessante fazer o controle também por causa disso, porque eles fazem a transmissão de outras doenças. Então aí realmente dá uma medicação, ou pipeta, ou medicação via oral, para realmente controlar essas pulgas, evitar, prevenir, né, com que eles não tenham, pra gente evitar problemas lá na frente. Então aí é bom deixar em dia a prevenção de pulga e carrapato do seu pet. Última dica, mas não menos importante, nesse calorzão, nesse verãozão, é importante você usar protetor solar no seu pet. Sim, protetor solar. Principalmente naqueles animais que são branquinhos, que tem a pele bem clarinha, tá? Aqueles animais de pelo curto, principalmente, por exemplo, pitbull, aqueles pitbulls brancos, bulldog, todo branquinho também, então muito cuidado. Desculpa, muito cuidado nesse verão, né? Por quê? Principalmente pitbull, eles adoram ficar lá que nem uma lagartixa no sol, fica todo estirado com a barriguinha pra fora. E essa região, principalmente, é região onde não tem pelo, né? Então fica mais exposto ainda ao sol. E a gente tem que tomar cuidado aí, principalmente com algumas raças, por exemplo, Pitbull é uma delas. Porque tem alguns tipos de tumores, principalmente nesses animais branquinhos, né? Que eles têm relação com a exposição solar. Então, por exemplo,
carcinoma de células escamosas, que é um tipo de tumor, ele está relacionado aí a fator de exposição solar. Dermatite actínica é uma lesão pré-tumoral. Então, antes de virar o carcinoma, a gente pode ter dermatite actínica, que ficam como se fossem, principalmente em pitbull, a gente vê bastante, né? Que fosse como se fossem lesões aqui, avermelhadas, meio grosseirinhas, que a gente acha que até, nossa, machucou ali. Não, é que fica raspando toda hora, mas às vezes não. Às vezes pode ser um início de uma dermatite actínica, que é uma lesão pré-tumoral, e isso pode evoluir para um tumor mais para frente, né, que é o carcinoma de células escamosas. Então tomar cuidado, não ficar nessas horas do sol forte realmente expostos, deixar ele lá. Tudo bem, eles podem tomar sol, mas não deixa naquele horário do meio-dia, de 1 hora, aquele horário que eu falei, das 10 às 4, evitar realmente. Por quê? Porque senão eles podem, aí é um fator que contribui para o desenvolvimento desse tipo de tumor, desse tipo de lesão pré-tumoral. Então aí realmente tomar cuidado, passar protetor solar quando for expor o sol. Uma outra região, né, focinho, animal que tem focinho muito clarinho, meio rosadinho, ou até branquinho mesmo, né, a gente tem que tomar cuidado também. Passar uma opção nessa região aqui, além do protetor solar, é passar aqueles protetores labiais com fator solar, ou aqueles palmes com fator solar. Passa no narizinho aqui e aí dá uma distraída até aquilo absorver, que tem uma aderência um pouco melhor nessa região. Então essa é uma opção também. Então realmente tomar cuidado, principalmente animal branquinho, gente, toma cuidado, passa protetor, não deixa ficar no sol aí, largateando aí muito tempo. Então realmente tomar cuidado aí, porque senão tem fatores aí externos que podem estar relacionados ao desenvolvimento de câncer, de tumor, né, na pele. Então realmente tomar cuidado. Então esses são os cuidados para você tomar com o seu pet agora no verão. Fique alerta, não dê bobeira, gente. E aí, aproveite, curte o verão, mas cuida do seu pet ao mesmo tempo. Beijão e é isso.